Unidade 4. Energia, conservação e transformação. Aula 13.1. Conteúdo: respiração. Habilidade: compreender o caminho do ar no corpo humano e a fisiologia da respiração. Olá, boa tarde a todos, queridos alunos e queridos professores presenciais. Vamos começar mais uma aula de Biologia e agora estamos na quarta unidade. E antes de nós vermos o primeiro assunto da quarta unidade, nós vamos rever o assunto da aula anterior. Na aula anterior, nós falamos para vocês sobre o sistema circulatório do ser humano. Então, nós vimos que a circulação do ser humano é fechada, acontece dentro de vasos e veias, né? Vasos sanguíneos são as veias e as artérias. Vimos a diferença entre sangue venoso e sangue arterial e vimos também que o sangue faz a troca gasosa nos pulmões para que ele fique oxigenado e seja levado para todos os tecidos, ok? Então, essa foi a circulação do ser humano. E a gente falou também sobre outro sistema, que foi o sistema nervoso e o endócrino. Nós vimos que esses dois sistemas juntos, eles fazem ali o controle de várias atividades do corpo humano, né? Temos o sistema nervoso contando ali com o sistema nervoso central, que é o encéfalo, e temos o sistema nervoso periférico, que vai contar ali com os pares de nervos, ok? E aí o sistema endócrino vai regular o corpo através das glândulas que produzem os hormônios que vão fazer várias atividades no corpo humano. E aí ambos controlam todas as funções e atividades do corpo, ok? Então esse foi o assunto da nossa aula anterior e agora vamos ao desafio do dia. Será que na subida o corpo humano sente alguma diferença no ar respirado? Então imagine, né? A pessoa está subindo em uma localidade que é bem fria, né? Vocês podem ver ali que tem essas montanhas de gelo. E aí ela vai subindo com a ajuda de equipamentos essas montanhas. E aí será que ela sente alguma diferença no ar respirado? Então isso a gente vai responder ao final da aula, lá na nossa interatividade final. Vamos falar hoje sobre sistema respiratório. E a gente vai ver exclusivamente o sistema respiratório dos seres humanos. Então, para que a gente respire, a gente realiza trocas gasosas com o ambiente. Então, a gente precisa de oxigênio entrando e gás carbônico saindo, ok? Então, o oxigênio precisa chegar até as nossas células e o gás carbônico precisa sair. E a gente vai ver como que acontece esse processo, desde a sua anatomia até a sua fisiologia e as doenças que são associadas ao sistema respiratório, ok? E aí vamos ver primeiro a anatomia do sistema respiratório. Então a gente consegue visualizar nessa imagem o sistema respiratório, ele é formado, né, começa ali no nariz, ok? Temos aí o nariz, a cavidade do nariz mais interna. Nós temos a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os pulmões, ok? E a gente vai ver aqui a divisão do sistema respiratório. Ele vai ser dividido em trato respiratório superior, que vai ser lá o nariz, a cavidade nasal, que é essa parte mais dentro do nariz, mais inferior, a faringe e a laringe. Então essas três estruturas anatômicas fazem parte do trato respiratório superior. O trato respiratório inferior, nós vamos ter aí a traqueia, o brônquio, né, os brônquios na verdade, e os bronquíolos e os pulmões, propriamente ditos, ok? Então, esse é o sistema respiratório do ser humano. E aí tudo vai começar no nariz, né? A gente tem aqui no nariz a sua cavidade nasal, a gente consegue ver esse espaço aqui do nariz, que vai ter lá o muco, vão ter os cílios, que vão ajudar ali a acondicionar aquele ar que está entrando no corpo. Então, o ar que a gente respira, ele não
pode entrar assim de uma vez no corpo sem antes passar aqui pela cavidade nasal. E o que acontece na cavidade nasal? Nós temos aqui muco, temos também os cílios que vão ajudar a aquecer o ar que está entrando no nosso corpo. Então, se você está em um ambiente com ar-condicionado ou num ambiente mais frio, aquele ar vai primeiro entrar em contato ali com essas estruturas anatômicas, no caso com a cavidade nasal, e aí ele vai ser aquecido para poder entrar lá no trato respiratório inferior, ok? E aí isso acontece também no caminho dele, né? Na faringe e na laringe. Quando ele vai entrando, ele já vai ficando com a nossa temperatura corporal. Então, não sei se vocês já observaram, e quando a gente expira, o ar que sai do nosso nariz, ele sai um pouquinho mais aquecido, né? Um pouquinho mais quente, ok? Isso acontece porque ele saiu lá do nosso corpo, então ele está com a temperatura do nosso corpo, que é entre 35 e 37 graus Celsius, ok? É essa a temperatura do nosso corpo. E aí a gente vê que o ar precisa ser preparado para poder entrar no trato respiratório inferior. E aí depois que ele passa aqui pela faringe, pela laringe, ele vai chegando aqui pela traqueia até os brônquios, bronquíolos, e aí ele vai entrar em contato lá com os pulmões, certo? E aí vamos ver um pouquinho mais aí da cavidade superior, que é o nariz, né? A gente tem o nariz e a cavidade dele. Então, o nariz vai ser a entrada, né? A principal entrada do ar no corpo. Nós temos também a boca, mas não é muito interessante você respirar pela boca. Por quê? A boca, ela é feita para comer, né? Para falar para outras coisas e não para respirar. Porque quando você respira pela boca, né? Quando você inspira pela boca, o que vai acontecer é que você vai ressecar a sua garganta, né? Você vai ressecar ali sua boca e isso pode ocasionar ali uma faringite, né? Pode a sua boca ficar, na verdade a sua garganta ficar inflamada, ok? E aí a gente precisa respirar certo, respirar pelo nariz, ok? E aí a gente respira pelo nariz, inspira, e aí a gente tem aqui no nosso nariz, na parte interna dele, os pelos, temos também cílios, né? Que são terminações nervosas, e aí a gente consegue ali, também com o muco que tem no nosso nariz, que é uma secreção, ele ajuda a preparar aquele ar para entrar no corpo. Ajuda também a filtrar esse ar que está entrando no nosso corpo, certo? Às vezes a gente respira, respirando e a gente nem presta atenção, pode entrar partículas de poeira, né? Você pode estar na rua, não tem muita sujeira, e aí isso tudo vai ficando aqui pelo caminho, na parte interna do nariz, tá? E forma aquela secreção que a gente tem que limpar de vez em quando, ok? Ela se forma por conta do nosso muco, que justamente está ali para filtrar aquele ar que está entrando. Aí filtra a sujeira, filtra também os micro-organismos que possivelmente poderiam entrar em contato com o seu trato respiratório, tá certo? Então, respiração certa começa pelo nariz e a cavidade do nariz, certo? E aí a gente vai ver um pouquinho mais da anatomia do nosso sistema respiratório. Então, a gente consegue ver a cavidade nasal, vou colocar aqui de lado, e vocês vão conseguir ver essas estruturas em vermelho, né? Aqui ficou em verde, e a gente vê, olha só, que aqui vão ter células revestindo a parte interna da cavidade nasal, juntamente com os pelos, como eu falei para vocês, que vai ajudar a filtrar o ar, ok? E aí, quando a gente respira pela boca, o ar não vai ser filtrado. E aí, depois que o ar passa aqui pela cavidade nasal, né, passa ali pela faringe, a gente vê aqui bem o caminho do ar. Depois ele vai passar pela traqueia, que a gente consegue ver aí em laranja. Chega até os brônquios em verde, como a gente pode ver essas ramificações, e os bronquíolos. E aqui a gente consegue observar também o movimento do diafragma. E aí quando a gente respira,
o diafragma fica se movimentando. Ele é feito ali de músculo liso, fica na base dos pulmões, como a gente pode ver. Ele, na verdade, separa ali os pulmões da parte dos órgãos abdominais, né? Fígado, estômago. E aí ele realiza esse movimento constante, ajudando na inspiração e na expiração, ok? Então, esse aí é o nosso diafragma que ajuda no processo da respiração. E aí vocês podem ver que ele ajuda ali na movimentação dos pulmões também, certo? E aí a traqueia, como a gente pode ver aqui em laranja, ela fica localizada logo abaixo da laringe e ela é um tubo formado por anéis de cartilagem, ok? E aí depois ela vai se dividir em brônquios e bronquíolos, que vão possuir essas mesmas características. E aí esse canal, ele é todo revestido, né, a traqueia, por células ciliadas, que auxiliam também na filtração do sangue, tá? E aí o que acontece quando a gente está gripado? Essas células, elas ficam extremamente irritadas por conta ali possivelmente do vírus que entrou em contato ali com os seus pulmões, e aí ele começa a apresentar uma resposta. A resposta vai ser a produção excessiva de muco para tentar expelir aqueles micro-organismos que estão irritando a mucosa do sistema respiratório. E aí a esse muco a gente chama de catarro. Esse catarro, ele fica sendo expelido constantemente pelas pessoas que estão gripadas ou resfriadas. Então tem uma produção excessiva de muco para justamente tentar expulsar aqueles vírus que entraram em contato ali com os órgãos, ok? Na verdade aí com os pulmões. E aí a gente vai ver aqui um pouquinho mais dos pulmões. A gente vê o seu formato, né? A gente consegue ver aqui em azul. E a gente vê que o pulmão do lado esquerdo, ele é um pouquinho menor do que o do lado direito, por conta do coração. Como a gente tinha visto com o professor Silone, a pontinha do coração fica aqui para o lado esquerdo e aí diminui um pouco o tamanho do pulmão, tá? O coração fica bem ao centro aí dos pulmões. E aí os pulmões, eles são órgãos esponjosos, recobertos por uma membrana, a pleura. E aí a função dos pulmões vai ser basicamente promover a troca de gases. E aí vai expelir o gás carbônico e trocar por oxigênio. Isso tudo vai acontecer no interior dos alvéolos, que vão ser as células pulmonares. E aí a gente tem um grande número de alvéolos aqui nos nossos pulmões, realizando a troca gasosa, ok? E aí a gente vai ver os famosos alvéolos pulmonares, olha só. A gente consegue vê-los aqui, eles parecem arvorezinhas, né? Então eles são extremamente... eles têm sistema circulatório ali todo envolvido nele, como vocês podem ver, ok? Isso ajuda na troca gasosa, porque os alvéolos pulmonares vão ser responsáveis pela troca gasosa, ok? Então eles são bolsinhas de ar que formam o tecido pulmonar. E como eles são bolsinhas de ar, por isso que se diz que os pulmões são órgãos esponjosos, né? Tem uma consistência esponjosa justamente por conta dos alvéolos pulmonares. Ok? E aí eles apresentam muitos capilares sanguíneos, porque o sangue vai chegar aqui nos alvéolos pulmonares e neles vai ser realizada a troca gasosa. E aí troca o gás carbônico pelo oxigênio, e aí o oxigênio vai ser levado pela circulação para todo o corpo humano. Ok? E aqui a gente viu os alvéolos pulmonares. E aí a gente vai ver agora como que acontece a inspiração e a expiração por conta lá da ajuda do diafragma. Então a gente vai assistir a um vídeo que é bem rapidinho, prestem bastante atenção. O ar deverá entrar pela boca e pelo nariz, passando pela faringe, laringe, traqueia e brônquios, enchendo os pulmões. O tórax se expandirá em maior volume
na sua base, o que será propiciado pelas últimas costelas, as flutuantes. O diafragma, músculo que separa o tórax do abdômen, vai descer e cuidar do ar inspirado. É preciso fazer uma pressão para baixo e todo o abdômen sofrerá uma tensão. Seguramos este ar, que estará oxigenando nosso sangue por alguns segundos. Com a pressão muscular mantida no diafragma e o cuidado de não pressionar as cordas e os músculos do rosto, que deverão estar relaxados. Continuando, iremos permitir a saída do ar, mantendo a pressão até que os pulmões se esvaziem. Então, nós vimos aí um mecanismo de inspiração e expiração, né? E a gente viu que acontece ali uma mudança na caixa torácica, né? Ela se expande na inspiração, o diafragma desce para dar mais espaço ali para o ar entrar nos pulmões, os pulmões também se expandem, né? Para entrar mais oxigênio, na verdade mais ar, e aí depois, quando ocorre a expiração, tem uma contração da caixa torácica e o diafragma sobe um pouquinho para diminuir o tamanho dos pulmões e o ar ser expelido, tá? E aí esse foi o processo de inspiração e expiração. E a gente vai ver como que acontece mesmo essa troca de gases. A gente viu ali a nível, né, anatômico, vimos as estruturas, e agora a gente vai ver a nível celular. A gente vê aí o transporte de gases. A gente tem a estrutura do alvéolo, apresentada aqui ao lado, como a gente pode ver. E aí o que acontece? O alvéolo, depois que aconteceu a troca gasosa, né? Ele se liga ali ao oxigênio, entra oxigênio nos alvéolos, vindo lá do ar, e aí a gente vai ter a hemoglobina se ligando ao oxigênio. E aqui a hemoglobina está sendo representada pelas letras HB. A hemoglobina, ela vai estar nas hemácias. Hemácias são os glóbulos vermelhos do sangue, ok? E aí nas hemácias temos a hemoglobina, sendo representada pela letra HB. E aí a hemoglobina vai se ligar ao oxigênio, ok? Aí a gente vê que isso acontece aqui nos alvéolos pulmonares. O oxigênio se ligou à hemoglobina e vou ter o sangue, representado aqui pela letra, na verdade representado pela cor vermelha, né? Então tem aqui hemoglobina com oxigênio, com o gás oxigênio. E aí a gente vê que ele vai chegar pela circulação até os tecidos. E aí nos tecidos, a hemoglobina dispõe o oxigênio para os tecidos, então a gente vê aqui a molécula de oxigênio ficando nos tecidos, nas células, né? E aí o que vai acontecer é que a hemoglobina, vai se ligar ao gás carbônico, ok? Então, eu tenho ali uma troca gasosa. Então, a hemoglobina mais o gás carbônico, que vai voltar para os alvéolos e realizar a troca gasosa. E aí, lá nos alvéolos, ele deixa o gás carbônico, troca pelo oxigênio, e aí começa todo o ciclo de novo, ok? Então, é assim que acontece a troca de gases. As hemoglobinas que estão lá nas hemácias, que são os glóbulos vermelhos do sangue, o que vai acontecer é que ele chega até os pulmões, libera o gás carbônico que ele trouxe das células, troca, né? E se liga ao oxigênio. Se ligou ao oxigênio, ele faz o caminho de novo, pela circulação, chegando até os tecidos e as células. Lá ele deixa o oxigênio, pega o gás carbônico e aí volta para os pulmões através da circulação para fazer a troca gasosa de novo, ok? Então a gente vê aqui esse gráfico demonstrando um pouco como ocorre o transporte de gases no nosso corpo. E aí a gente vai diferenciar a circulação. Como a gente já havia visto naquela aula sobre o sistema circulatório, nós temos a grande circulação e a pequena circulação.
E aí a gente está vendo aqui essa representação do corpo humano, né? Temos aqui a cabeça e os membros superiores, e aí o sangue arterial, que vai ser o sangue rico em oxigênio, vai ser representado pela cor vermelha, e o sangue venoso, rico em gás carbônico, está sendo representado pela cor azul, ok? E a gente consegue ver, olha só. Quando chega aqui até a circulação pulmonar, a gente pode ver pelas setas, né? O que vai acontecer aqui, na minha pequena circulação, eu tenho o quê? O coração, que está bem aqui ao centro, ele envia aquele sangue que veio do corpo para os pulmões, envia até os pulmões, e lá nos pulmões acontece a troca gasosa. Então, é trocado o gás carbônico pelo oxigênio, e aí o sangue que está representado pela cor azul vai ficar representado aqui então pela cor vermelha, porque ele já ficou um sangue rico em oxigênio, sendo chamado de sangue arterial. E aí, nessa pequena circulação, ele retorna para o coração, como a gente pode ver aqui pelas setas. Retornando aqui ao coração, retorna ao ventrículo esquerdo. O que vai acontecer é que ele vai ser impulsionado para o restante do corpo. Segue aqui pela artéria aorta, desculpa. Vai seguindo pela artéria aorta, chega lá nos órgãos, né? A gente tem aqui o intestino, temos aqui os membros inferiores, ok? E aí a gente vê que quando esse sangue arterial, que é rico em oxigênio, chega até esses órgãos, ele deixa o oxigênio lá e aí ele fica rico em gás carbônico. Então o sangue que chega aqui, representado pela cor vermelha, ele sai desses órgãos com a cor azul, né? Seria ele um sangue venoso rico em gás carbônico, por isso que fica representado pela cor azul. E aí ele segue, a gente vê aqui que do intestino segue pela veia porta, segue pelo fígado, sobe, né? Tem a veia cava inferior, depois a superior, e a gente vai ver que esse sangue chega novamente ao coração. E aí o coração envia para o pulmão, lá é realizada novamente a troca gasosa, e aí esse sangue volta a ser um sangue arterial, e aí retorna, né? E faz essa circulação, tanto pela parte inferior do corpo, quanto pela parte superior, que são os membros superiores e a cabeça, ok? E aí a gente reviu a grande circulação e a pequena circulação, tá ok? Então, pequena circulação acontece entre o coração e os pulmões, para que seja realizada a troca gasosa, né, primeiramente. Depois o sangue arterial volta para o coração, e aí o coração impulsiona o sangue arterial para o corpo, né, tanto para os membros inferiores, né, os órgãos e os membros inferiores, quanto para os membros superiores e a cabeça. E aí, quando esse sangue arterial chega nesses órgãos, nos membros superiores e inferiores, ele que era arterial faz ali a troca gasosa, deixa o oxigênio nas células, pega o gás carbônico, provenientes ali do metabolismo celular, e aí ele volta novamente para o coração para ser levado até os pulmões. Chegando nos pulmões, troca gasosa e aí começa tudo de novo, ok? Então, pequena circulação acontece entre os pulmões, entre o coração e os pulmões, e grande circulação entre o coração e o restante do corpo, ok? Então, a gente reviu aí esse processo que faz ali a troca gasosa. E aí a gente vai ver algumas doenças que estão associadas ao sistema respiratório. Então, vamos ver a primeira delas, que é a bronquite. Então, nós temos a bronquite, que é uma, como o próprio nome diz, é uma inflamação dos brônquios, ok? A gente pode ver aqui, olha só, os brônquios estão representados aqui, são essas arvorezinhas, né, que a gente vê aí, estão representados aqui pela cor amarela, para que a gente possa vê-los bem, ok? E aí, a bronquite, como o próprio nome diz, é a inflamação dos brônquios,
ok? E isso pode acontecer por alergia, tem pessoas que têm mais susceptibilidade à alergia, são mais suscetíveis, né, à alergia, são mais sensíveis também. Pode ser também por um ar que esteja ali contaminado, a pessoa não está acostumada, de repente se ela viajar para alguma cidade que tenha mais contaminação no ar, ela pode apresentar bronquite, ok? E aí podem ter vários fatores. E aí tem uma produção excessiva de muco na bronquite e a pessoa precisa tratar ali com medicamentos e inalação também, certo? Uma outra doença que é muito comum do sistema respiratório é a rinite. A rinite também, ela se apresenta como um processo alérgico, então a pessoa entra em contato ali com poeira ou com uma mudança de tempo, né? De repente estava muito quente, muito sol, e aí começa a chover, e aí a pessoa começa a apresentar o quadro de rinite, tá? Também apresenta coriza, que é quando o nariz começa a escorrer, e aí ela também deve tratar com medicamentos, ok? Então não é todo mundo que tem bronquite e rinite, não. Algumas pessoas são mais suscetíveis. Uma outra doença que é muito comum, temos aí a asma. A asma ocorre, na verdade, não tem uma razão específica de por que a asma acontece. E ela comete só algumas pessoas, às vezes as pessoas têm asma desde criança, né? E aí ela apresenta ali, essas pessoas, elas apresentam uma hipersensibilidade. Hipersensibilidade. E aí o que acontece? Uma pessoa que não tem asma, ela pode entrar em contato ali com fumaça de queimada, né? E aí ela só apresentar ali espirro e ficar com coriza. Mas uma pessoa que tem asma, ela tem mais sensibilidade a esses fatores ambientais. Então, se ela entrar em contato ali com fumaça, né? O que vai acontecer é que os seus bronquíolos, eles vão ficar extremamente irritados, e aí o que acontece é que a musculatura do seu pulmão, ela vai se fechar, uma forma de proteção para que aquele ar contaminado não entre mais no corpo da pessoa. E aí ela vai dar aquele movimento, né? A pessoa fica tentando buscar o ar e ela não consegue porque os seus bronquíolos estão fechados pela musculatura, ok? E aí é utilizado muito esse medicamento, como vocês podem ver, que ele vai ser inalado, ajudando a abrir os bronquíolos para que a pessoa consiga respirar novamente. E aí as pessoas que têm asma, elas são sensíveis à mudança de temperatura, se estava quente, começou a chover, ou se estava chovendo e voltou a ficar quente, né? Há mudanças também na quantidade ali do ar, né? Se aquele ar está mais poluído do que o que ela está acostumada, a poeira, também a gripe. A pessoa que tem asma, quando ela fica gripada, ela fica mais sensível e ela pode apresentar esse processo asmático, né? Ela ficar tentando buscar o ar e não conseguir respirar, ok? Então essas pessoas são mais sensíveis e não tem uma causa específica. Algumas pessoas nascem assim e outras não. Então ela só tem que tratar para melhorar os seus sintomas, ok? Uma outra doença que vai ser associada também ao sistema respiratório é a pneumonia. A gente consegue ver esse desenho representando aí a pneumonia. O que vai acontecer é que a pneumonia vai ser um processo infeccioso. Então vai ser uma infecção ali nos pulmões. E o que vai acontecer? Os pulmões, né, você através da respiração pode entrar em contato com algumas bactérias, fungos ou vírus, e aí eles podem causar a pneumonia, ok? Então tem uma inflamação ali dos pulmões. E aí o que vai acontecer é que a pessoa, ela fica sentindo, a primeira coisa que ela sente é febre, depois ela sente dores nas costas, no corpo, e aí a pneumonia ela precisa ser tratada porque é uma doença bem grave, ok? Precisa ser tratada. E aí um dos diagnósticos que é feito para saber se a pessoa está com pneumonia ou não é o raio-x.
E aí, quando ela está em processo de pneumonia, no raio-x aparece a coloração esbranquiçada. E aí, ali, já se sabe que tem algum agente infeccioso atacando os pulmões. E aí, a pneumonia precisa ser tratada com antibióticos, bem direitinho, para que a pessoa fique curada completamente, ok? Tem também algumas atividades que a pessoa faça que pode levá-la a ter pneumonia, como se alimentar mal, dormir mal, tabagismo também, alcoolismo, tudo isso pode levar a pessoa a um caso, né, a uma pneumonia, ok? Essa conduta de vida também pode levar a uma outra doença que é bem grave, que é a tuberculose. Você já deve ter ouvido falar de tuberculose. A gente vê aí nessa imagem, o pulmão esquerdo da pessoa está comprometido com tuberculose. A tuberculose ela é mais grave porque ela é extremamente contagiosa. Então, você pode entrar em contato ali com uma pessoa e se ela tiver com tuberculose, se ela só respirar, falar perto de você, você pode entrar em contato ali com a bactéria da tuberculose, ok? E aí o tratamento da tuberculose, ele é bem longo, são cerca ali de 6 meses a 1 ano com tratamento com antibióticos para que a pessoa fique totalmente curada. E aí esse tratamento deve ser feito bem direitinho para que a pessoa não apresente novamente o quadro de tuberculose, ok? Uma outra causa de doenças, né, vai ser o tabagismo. Então vamos ver. O vício com cigarro, né? O cigarro tem várias e várias substâncias tóxicas que podem afetar o sistema respiratório. Então, o simples ato de fumar deixa a pessoa suscetível a várias doenças, não só do sistema respiratório, mas várias outras doenças também, ok? Então, se você puder evitar o tabagismo, evite. Evitar de conviver também com a pessoa que vai ser ali um fumante passivo, né? Deixa a pessoa fumar lá longe, depois ela volta para conversar, ok? E se você puder evitar fumar, né? Evite, por favor. Nosso diretor está um pouquinho chateado que eu estou falando sobre isso com vocês, porque ele adora fumar, infelizmente. A sua aula continua no próximo vídeo.